Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, sejam bem-vindos ao canal Top Tênis. Muitos jogadores acham que se eles treinarem bem, obrigatoriamente eles vão jogar bem, né? E a realidade não é muito bem essa. Isso porque existe inúmeras coisas que fazem parte desses dois processos, que são processos aí muito diferentes, né? E que você precisa entender e saber, né, priorizar, dependendo aí da sua fase, né, que você esteja se relacionando com o tênis, tá certo? Então, a proposta desse vídeo hoje é conseguir te ajudar a achar ali o melhor equilíbrio entre treinos e jogos, para que dessa maneira o seu jogo de tênis continue evoluindo sempre, tá certo? Então, se esse assunto te interessa, fica comigo até o final desse vídeo, que é sobre isso que ele se trata hoje. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, pois dessa maneira você não perde nenhum conteúdo que coloco para vocês semanalmente. E aproveita já agora, para por aí, fala o que você achou da nossa nova camiseta aí do Top Tênis, deixa nos comentários que eu quero saber bastante, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, vamos começar. Sabendo disso, para a gente começar, é importante, né, que a gente entenda que os treinos ou as aulas de tênis e os jogos, eles têm ali objetivos bem distintos, seja que nos treinos e nos jogos, as principais características que temos, né, quando desenvolvemos essas habilidades, né, são de adquirir novos conhecimentos, treinar novas técnicas ou mudanças de técnica, né, treinar novos padrões táticos de jogo e também, né, pode servir para a gente treinar ali a melhoria da nossa condição física. O que tudo isso tem em comum é que esses tipos de práticas visam desenvolver o jogador, né, e dar para o jogador alguma habilidade que ele ainda não tem, né? Ou seja, preencher lacunas do seu jogo para que dessa maneira ele se torne um jogador ainda melhor. A partir disso, então eu vou sugerir para vocês 4 fases, né, nessa etapa de adquirir aí conhecimentos novos ou técnicas novas que você poderia pensar em utilizar como uma progressão para que dessa maneira você consiga assimilar de maneira mais rápida essas novas habilidades e fazer com que elas façam, né, logo aí parte do seu esquema total de jogo. A primeira delas, então, seria realmente fazer uma aula, né, específica com o seu professor aí, com o seu treinador, pois dessa maneira ele vai poder isolar, né, as situações ali de jogo ao máximo, para que ele, por exemplo, analise o seu movimento de forehand e aí em cima disso crie, né, um cenário onde ele vá progredindo, te mostrando, né, os principais pontos de performance dessa técnica, te fazendo entender cada um deles e aí segmentando as práticas até que você consiga no final disso realizar esse movimento de uma maneira global. Com certeza, esse primeiro tipo de prática é o que a maioria, né, dos alunos ou dos jogadores amadores de tênis realizam, e o grande problema é que muitos deles depois acabam, né, tendo novamente o contato na quadra, né, só na outra semana com o seu treinador de novo, ou então eles fazem a aula naquele dia e depois disso eles vão já para os jogos. E a ideia é que você siga, né, uma sequência um pouquinho ali mais estruturada, né, antes de chegar realmente ali nos jogos. Então, o segundo passo, depois de uma aula, né, específica com o seu professor ou treinador, para que você não perca toda aquela, né, sequência de dias até o seu próximo encontro com ele, uma coisa, né, que muito poucos tenistas, né, praticam é uma autoprática, ou seja, você pode, né, utilizar ali as próprias bolinhas de tênis que você tem, né, ir até a quadra e realizar ali auto-lançamentos para você praticar aquela técnica que foi ali recém-praticada, recém-aprendida, né? Além disso, você pode, né, fazer mais simples até do que isso. Você pode fazer shadow swings, ou seja, simplesmente simulações, né, daquele padrão de movimento que você aprendeu, pois uma vez que você ainda não tem a bola, né, como um gatilho para remeter aquela resposta antiga, né, da técnica aí do seu corpo, então você deveria praticar mais vezes esse padrão de movimento sem a bola, pois isso vai criar aí uma camada muito mais forte no seu cérebro e depois quando você precisar, né, utilizar aquele movimento, tem muito mais chances, né, de você utilizar a técnica certa do que a sua técnica, né, antiga. Depois disso, você pode também utilizar, né, o paredão ou então um lançador de bolas, caso seja aí, né, o seu caso, você tenha esse tipo de equipamento,
para, né, continuar repetindo, mas ainda assim tentando controlar ao máximo as variáveis ali existentes no jogo. Somente no terceiro passo, eu recomendaria que você convidasse algum parceiro para realizar um treino e aí começar, né, a colocar essa prática numa situação um pouquinho mais real de jogo. Porém, num primeiro momento, né, eu recomendo aí fortemente que o tipo de exercício que você desenvolva com esse parceiro seja, né, primeiro um exercício cooperativo, onde a disputa de ponto ainda, né, não seja o objetivo principal, e sim a manutenção da técnica ou a continuidade, né, da troca de bola, do exercício, focado naquele, né, primeiro aspecto da aula ou do treino que você fez lá no início. E aí somente no último passo, que seria o quarto passo desse relacionado às práticas ou às aulas, é que assim a gente colocaria um ambiente ali, né, de disputa de pontos, né, num cenário um pouco mais competitivo. Então aí sim o jogador começa a ter que lidar com outras coisas que não são, né, somente aspectos técnicos dos movimentos, mas, né, também coisas relacionadas como a pressão, né, como o placar. E aí, dessa maneira, o jogador vai, né, abrindo mais esse leque aí, né, de dificuldades que ele vai precisar trabalhar durante os exercícios. Então, vá abrindo esse cenário e, por último, né, coloque ali numa situação final, né, propriamente de jogo, com duração, com um jogo ali de sets, né? Pois dessa maneira você espera que toda a sequência que você criou anteriormente, né, seja uma bagagem ali, né, e uma referência bem forte para que você continue praticando, né, e executando na hora que chegou nessas práticas de jogo. Então, ó, se você foi entendendo até agora tudo que eu fui explicando para você, eu acredito que agora é o principal ponto e aí você vai ter que responder para ajudar aqui a gente a direcionar o seu caminho, tá? Então, digamos assim, eu vou colocar agora 2 cenários aí e aí você vai ter que se identificar com um deles. Se você agora é um tipo de jogador que tem, né, um contato muito recente com o tênis e aí vamos dizer que o seu objetivo principal nos próximos 12 meses, né, é aprender ali as técnicas de jogo, né, e se tornar um jogador que não tem nenhum ponto fraco, digamos assim, né, a sequência que você deve se orientar e seguir é essa daqui. Na minha opinião, você deveria, né, se concentrar no maior número de práticas, né, sendo realizadas no formato de aulas ou treinos com o seu professor. Pois dessa maneira, né, ele vai criar o melhor cenário para que você consiga aprender, né, e assimilar ali essas técnicas do nosso jogo. Segundo, né, procure utilizar bastante nos intervalos entre os seus treinos aí semanais, aquelas práticas, né, solo, ou seja, procure, né, utilizar os auto-lançamentos, os shadow swings, tá? Pois dessa maneira você alimenta ali muito mais os padrões de movimentos corretos. Tá? Evite, né, colocar ali muitas práticas com parceiros, tá? Pois nem sempre a pessoa que está treinando com você também tem muito controle, né, dos movimentos que ela está executando e com certeza vocês vão acabar ali se animando demais e esquecendo, né, de continuar a prática voltada para a técnica e vocês vão decidir, né, logo sair jogando e disputando pontos. Então evite, né, esse tipo de prática e quando fizer, procure, né, se concentrar mais no tipo de prática cooperativa e não competitiva, né? E por último, evite por enquanto, né, ao máximo os jogos e competições, pois você ainda não está, né, na fase ideal de ficar ali lidando com extremamente, né, com pressão, com os desafios maiores do jogo, que nesse momento não sejam ainda os desafios técnicos e táticos do jogo de tênis. E agora partindo, né, para o outro cenário, então se você agora já é um jogador ali que pratica tênis há algum tempo, que já tem ali os seus movimentos de jogo, né, um pouco aí pré-estabelecidos, você ainda pode até ter, né, algumas dificuldades, alguns movimentos que você gostaria de melhorar, mas assim, se o seu foco, né, nos próximos 12 meses é competir, né, e ter ali o maior número de vitórias, por exemplo, né, na sua liga, né, no tipo de federação que você participa, o que eu recomendo é que você faça muito poucas aulas de tênis,
pois né, esse não é o momento, né, que vai te ajudar, né, a correção técnica do seu movimento agora, não é o que vai fazer, né, a maior diferença para esse tipo de situação que você será testado. Tá? Segundo, né, procure sim utilizar o máximo, né, de práticas com parceiros, principalmente, né, nos formatos de disputas de ponto. Tá? Você precisa, né, ser ao máximo ali testado, né, com estresse, você precisa, né, ser tirado ali de fora da sua zona de conforto, pois isso daí é tudo que vai acontecer na competição. Tá? E tente também variar bastante os seus parceiros, pois em um torneio você não vai ficar jogando sempre com a mesma pessoa, e também tente, né, variar bastante os locais de prática, né, de onde você costuma, né, treinar, pois a gente sabe que, né, nem sempre você vai realizar todos os jogos dos torneios, das ligas, das federações que você participa, né, no seu clube ou no seu condomínio onde você treina. Então, quanto mais bagagem, quanto mais à vontade você estiver em mudar também de ambientes e mudar ali, né, as práticas com outros adversários, mais capacitado você vai estar para o ambiente competitivo. Então é isso, galera. De uma maneira aí bem resumida, eu acho que essa era a ideia que eu queria passar para vocês hoje, né? É lógico, cada caso é um caso, sempre nós temos algumas exceções, né, para se analisar e também focar em trabalhar esses aspectos aí distintos do jogo, né, que nós estávamos comentando hoje. Mas se você aí tem mais dúvidas, eu queria que você deixasse aí para mim nos comentários, que eu faço questão de ler e responder assim que possível, ou então, se o assunto for bastante interessante, fazer um novo vídeo aí para vocês, né, e responder as dúvidas de vocês no formato de vídeo, tá certo? Por hoje então é isso, vejo vocês na próxima semana, no nosso próximo vídeo. Grande abraço a todos e até mais!